Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. E continuando essa conversa ótima em termos de informação e de utilidade pública com o Dr. Luiz Eduardo Werneck. Eduardo, eu sempre queria conversar com alguém da oncologia para fazer uma pergunta. Minha sogra teve 5 cânceres. Durante 22 anos ela tratou-se bem, que ela teve uma qualidade de vida ótima nesse período. Mas ela teve câncer de intestino, câncer de pele, arterite temporal que teve que fazer quimioterapia, uma mama e a outra mama. No final foi a outra mama. E foi indicado para minha esposa fazer aquele exame da Angelina Jolie, que ela fez, ainda foi, essa história tem 3 anos, foi colher lá em São Paulo, né, foi para os Estados Unidos e voltou, e a probabilidade é mínima, 99,999 de não ter. Isso é esperado em alguém, parente de alguém com câncer? Tipo mãe e filha? No fundo a gente não pode comentar em esperado ou não esperado. O que a gente pode comentar é que o exame é perfeitamente seguro. Seguro. Então, se ela tem 0,001% de ter câncer de mama ou de, a gente chama de linhagem dos cânceres ligados à questão hormonal, mama, útero, ovários, endométrio, tá? Ela está segura. O que eu quero dizer segura, não me interpretem mal, que precisa-se manter o acompanhamento preventivo de saúde, senhor telespectador e senhora telespectadora. Exames de mastologia anuais, exames de colo de útero anuais ou bianuais, conforme a recomendação de cada sociedade. O exame não exclui a nossa vigilância. Isso é super importante. Isso, eu ter uma chance de 0,001 é 1 em 1 milhão. Mas pode. Eu posso ter. Pode. Por que não? Pode, tranquilo. Para acertar na cena é 1 em 36 milhões. Não, toda semana não acertam? Acerta. Então, veja, o importante para o telespectador que fique claro, a gente chama de take-home message, ou seja, bote na sua cabecinha, a prevenção, o exame com o médico de cada especialidade regular é o melhor tratamento que existe para o câncer. Certo. Uma pergunta em cima do que tu estás falando. Eu tenho 64 anos. Como eu faço para fazer prevenção de câncer? Qual é a probabilidade de um câncer num homem da minha idade? Nós estamos inaugurando, nos próximos 2 meses, um serviço de medicina integrativa, tá? Medicina preventiva e integrativa, isso na oncológica, na DOCA, da unidade da DOCA, que é um serviço que também faz parte do nosso planejamento trianual de inovação, tá? É um serviço que não existe em Belém ainda, tá? Mas veja, as pessoas vão a São Paulo fazer um check-up cardiológico, certo? Mas ninguém vai a lugar nem fazer um check-up oncológico. Não é uma coisa que é comum ainda. Agora, veja, o câncer vai ser a doença que mais mata. E ninguém faz um check-up oncológico. Então, não tem lógica no mundo atual. Para alguns tipos de câncer, foi provado, no sistema de saúde inglês, por exemplo, tá, que não vale a pena fazer rastreamento. Para câncer de intestino, por exemplo, se eu considerar toda a população brasileira, o custo que eu vou ter com exames e a invasividade, o quanto o exame é invasivo para rastrear câncer de intestino, não é efetivamente econômico pelo número de casos que eu vou pegar. Porque é um tipo de câncer que geralmente dá sintomas precoces. Mas num homem de 65 anos, já devia ter sido previsto um acompanhamento com um profissional da urologia, por exemplo, para o câncer de próstata, que é o câncer de longe mais comum na sua idade. E vem a questão da consulta médica, do tipo, fatores epidemiológicos que os nossos alunos hoje, e eu pego muito no pé deles, tá? Todos os dias, estão esquecendo. O paciente fuma? O paciente não fuma? Ele fumou por 20 anos e parou. Então, ele precisa também ser investigado pelo pneumologista, tá?
Qual é o histórico do paciente? Ele tem 10 irmãos e 9 tiveram câncer de intestino. Poxa, ele pode ter uma síndrome de pólipos familiares, a PAF. Então, ele tem que fazer um acompanhamento com o gastro. Vai depender muito da história de cada um de nós. E nós estamos chegando além. A gente vai chegar agora em Belém com a nutrigenômica. Ou seja, o que o senhor come todos os dias? Como é o seu hábito alimentar? Certo. Vamos fazer alguns exames. O nível de lítio, o nível de vitamina D, o nível de magnésio estão adequados? Isso é medicina integrativa, tá? Isso já tem uma série de trabalhos a nível mundial que diz que os pacientes mais equilibrados têm menos chance de ter um desarranjo. Porque o câncer é um desarranjo, é uma célula que começa a se dividir de maneira irregular que vai causar um tumor. Então, no geral, o estilo de vida, o que se faz, como se faz, o que se come, o histórico familiar, a sua periodicidade de consultas médicas, ou seja, quem se cuida melhor adoece menos. Isso é um fato. Eu sempre falo que viver no mundo atual é um privilégio, com o conhecimento que se chegou. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente já não tem tanto tempo, muito comum, próstata. Eu peço para todos os meus pacientes homens o PSA. É fidedigno? Sozinho, não. Sozinho, não. Não. Sozinho, a resposta correta é sozinho, hoje, ainda não. Ainda não. Tá? É necessário o exame do PSA. Não só o exame, é um histórico de exames do PSA. Porque um PSA alto não quer dizer câncer de próstata. Pode ser uma doença benigna, uma hiperplasia prostática. Já aconteceu com vários Muito bem. pacientes. Agora, veja, o histórico de PSA e o exame de toque com o urologista. E é fundamental. Não dá para nós abrirmos mão ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem pacientes que reclamam, eu estou falando meus pacientes. Sim. Todos os meus pacientes têm a nossa idade para mais. Sim. Que o urologista pediu para fazer ultrassom porque ele achou que substitui o toque. Isso existe ou ainda não é? Porque o meu urologista diz que isso não é fidedigno. O que eu estou comentando é que dentro da área da urologia, foge um pouco da minha área, mas nós vemos muitos casos por causa do câncer de próstata, que a gente lida todo dia com isso. E na nossa equipe tem 2 grandes profissionais da urologia, além de seguir o protocolo do Einstein, que, por protocolo, o toque com o PSA são suficientes. Toque com o PSA? Com o PSA são suficientes. Quando o urologista percebe que algo no histórico familiar, na epidemiologia, que tem que ser muito bem consultada, ou alguma alteração ao toque, mesmo que mínima, aí ele pede o ultrassom. Não é via de regra. Tá acontecendo semelhante para a mama, que nós fazíamos preferencialmente mamografia. Muitas das minhas pacientes, eu já peço ressonância magnética com protocolo para mama. Já foi provado que tanto para diagnóstico, quanto para, principalmente, você falou há pouco da sua sogra, detecção de uma recidiva. O que é isso? A paciente tinha câncer em uma mama, foi curada, e eu tenho que ficar investigando se ela não terá na outra mama. Isso é recidiva. A ressonância, ela é muito mais sensível para detectar lesões microscópicas recidivantes do que a mamografia. Então, eu consigo saber antes se a doença está voltando. E no câncer, saber antes é tudo. Nós estamos quase no fim. Me fala agora tratamentos. O que a gente deu um salto em tratar? Muitos dos cânceres são curáveis, né? Hodgkin, desde os anos 80, curável, eu achava fantástico. Então, estamos em 2017. A maioria dos cânceres hoje, se eu pegar, tem uma regra, eu pego no começo, dá para curar. Né? E você fez um comentário antes de nós começarmos o programa. O brasileiro, ele fica com dor de dente
até o dente apodrecer para ele poder ir tirar o dente. Ele faz canal, né? Ou então ele tira o dente, né? Ele não faz obturação, ele faz canal. Então é isso. É cultural. Cultural. Só que para o câncer isso não funciona. Então, chegou tarde. Isso mudou um pouco, tá? O ideal, vou repetir minha última fala, tempo para o câncer, precocidade para diagnosticar o câncer é tudo. Só que o que nós mais avançamos nos últimos 5 anos é a área que nós, da Oncológica, somos pioneiros também aqui no Pará, tá? Os primeiros pacientes que estão em tratamento aqui no Pará são naturalmente nossos, a área da imuno-oncologia, tá? A imuno-oncologia é o futuro do tratamento do câncer. Em linhas gerais, antes se tratava o câncer com quimioterapia tóxica, certo? Ou seja, era um veneno que se dava para matar as células de câncer. Certo. Por isso o paciente sentia-se tão mal, porque matava algumas boas também. Não havia uma seleção. Veio a terapia-alvo, que a gente conseguiu identificar alguns alvos nas células e que o remédio era direcionado para aquelas células. Esse foi o segundo degrau. Nós estamos hoje com uma condição muito mais confortável de conhecimento do sistema imunológico, tá? Das pessoas. Isso também tem um pouco a ver com o quanto se estudou de sistema imunológico desde que surgiu a AIDS. Certo. Tá? Esse conhecimento do sistema imunológico surgiu a imuno-oncologia, que é o que nós fazemos agora. Para casos muito graves, tá? Que não se tinha o que fazer, o que nós fazemos? Medicação imuno-oncológica. O que ela faz, para você entender? Ela ensina o seu próprio sistema de defesa a ele próprio matar o câncer. Fantástico. Isso é espetacular, tá? É uma reportagem principal de uma revista semanal brasileira esta semana, inclusive, tá? Que fala de tratamento de leucemias com índices de cura de 93%. Que foi um salto fantástico. É espetacular. É o CAR-T, tá? É a molécula CAR-T, que é um negócio realmente que vem para ficar e vem para mudar. Tá? Então, para que fique claro, a gente está hoje na era da imuno-oncologia. Isso é uma coisa que não tem volta. Então, Eduardo, pergunta final, até porque a gente estourou nosso tempo. Eu te conheci por causa dos nossos alunos comuns. Sim. Os meus alunos eram teus estagiários. Isso. Né? E um dia eles chegaram para eu assinar os documentos para eles poderem fazer parte, até nós começamos a fazer pesquisa juntos. A pergunta final: existe na clínica, na oncológica do Brasil, ou como vocês, alguma coisa que tenha relação com o serviço público, SUS, essa coisa? É a nossa pergunta final. A oncológica do Brasil, ela veio como missão, e eu boto isso para os meus colaboradores médicos ou não médicos diariamente, que o nosso foco não é tratar de câncer. Curioso, Eduardo. O nosso foco é tratar de pessoas. Correto. E os alunos precisam saber disso. O médico que trata de doença, ele está com o foco errado. O médico trata de pessoas doentes. Certo. Isso é muito diferente. A oncológica hoje tem 5 unidades no Pará e agora, no próximo mês, começa a operação de 2 unidades, uma em São Paulo, capital, uma em Ribeirão Preto. Tá? A gente pretende expandir, mas veja, eu queria falar um ponto que me deixa muito feliz. Há 5 anos atrás, nós abrimos a oncológica unidade de Ananindeua. Correto. Tá? E hoje a oncológica Ananindeua, ela trata basicamente de pessoas carentes e por intermédio de um protocolo que nós temos, espécie fundação, espécie entrevista com o serviço social, nós conseguimos tratar uma série de pacientes e curar ou controlar a doença de maneira gratuita. Então, isso eu fico muito feliz em comentar, porque a oncológica tem o seu braço de pesquisa, é muito grande. Que é muito grande. Veja, este ano são 12 trabalhos publicados em revistas internacionais. Um salto fantástico. Para o Pará, é de fato uma inovação que é muito difícil de ser combatida, né, de ser superada. O ensino, vamos ter agora em janeiro a primeira pós-graduação do Estado,
em convênio com a Faculdade de Medicina do ABC de São Paulo. Certo. Tá? Então, ensina, pesquisa, tratamento e o nosso trabalho social em Ananindeua, que a gente consegue tratar algumas pessoas. Isso depende muito de mês a mês, tá? Quantas vagas sobram para tratamento, mas já fazemos tratamento de algumas pessoas gratuitamente, o que me deixa, de fato, lisonjeado, porque a medicina tem que ir além da pesquisa, além da remuneração do médico, além do ensino aos novos alunos que vão cuidar de nós, mas a medicina precisa olhar um pouquinho para as pessoas doentes. Eu sempre digo isso para eles. Muito obrigado. Puxa, obrigado a você, Eduardo. Como o tempo está em cima, uma semana abençoada a todos vocês. Até a próxima semana. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.